Uma rápida introdução da Vila Nova. Vila Nova era um lugar lendário, um bairro com uma respectiva personalidade, em que a rotina transcorria em um compasso tranquilo e harmonioso. Mais do que um bairro, era uma comunidade vibrante na qual todos se conheciam, os vizinhos eram amigos e a solidariedade era parte do cotidiano. À medida que as famílias se uniam em torno das coisas simples da vida, a rotina ganhava uma beleza rara. O pai, sempre que passava por Pedreira, enchia o caminhão com as famosas louças com pequenas avarias, e era um grande evento quando ele trazia os produtos para serem distribuídos na vizinhança. Bé e Tata sempre ajudavam a mãe a montar as sacolas que seriam entregues a uma multidão que esperavam por essas louças. Era uma festa, pois simbolizava a união daquele bairro. A vida na Vila Nova foi repleta de momentos únicos. As idas à fazenda Santa Elisa para comprar óleo de milho ou à granja do grameiro em busca de ovos e galinhas frescas eram aventuras que criavam laços. Para a molecada, provar a própria masculinidade envolvia o desafio de tomar ovos crus, um rito de passagem que só os mais corajosos ousavam enfrentar. Olhando da frente de casa, dava para ver o São José, protegido por uma cerca de arame farpado. Nas proximidades, onde hoje está o posto de gasolina, havia um cortiço. Não era muito grande, mas ia até a loja atrás do posto. Mais adiante, uma fazenda pertencia a um senhor um tanto bravo que costumava disparar tiros de sal para espantar as crianças que tentavam roubar suas mangas. Nessa fazenda, havia um campo de futebol onde a criançada brincava. O cartódromo era um local totalmente diferente de hoje. Tinha 3 lagos e muitas árvores de manga. Tudo era acessível, embora fosse propriedade privada. As crianças tinham liberdade de explorar e brincar à vontade. A rua Cunha Mota, onde a avó Elisa morava, era asfaltada, mas após essa rua, a terra vermelha dominava. A avó Elisa sempre brincava que, para visitar a casa da família, as pessoas precisariam de botas, tamanho era o lamaçal. Ela dizia ao pai, com certa crueldade: por que você não comprou uma casa em Campinas, em vez de comprar uma casa no mato? Bem em frente de casa achava-se um buracão, que eles atravessavam para irem à missa, e a mãe tinha medo, principalmente quando o mato estava alto. A cocheira de cavalos do Berto ficava na esquina, na casa da Teté. O ferro velho, próximo ao chiqueiro de Dona Lucinda, em frente à oficina do Wilton Funileiro. Naquela época, uma linha de trem cortava o bairro, fazendo seu ponto final na fazenda Santa Elisa. A estação de trem se chamava Expurgo, e o trem percorria a região a uma velocidade quase contemplativa. O Bé sempre pegava uma carona no trem, mas a mãe, certa vez, lhe deu uma boa lição sobre os perigos da brincadeira. Com o tempo, o progresso chegou, a linha de trem foi removida e substituída por uma nova estrada asfaltada. A rua evoluiu, mas as lembranças da infância ainda permanecem frescas, como os círculos desenhados para jogos de betes, o quadrado da pique-quadra, a amarelinha e tantas outras brincadeiras que enchiam de vida as ruas da Vila Nova. E, com um suspiro nostálgico, aqueles que cresceram ali se lembram daqueles dias com um carinho da infância florescendo na circunvizinhança. Tata, o ônibus, o mistério e a mudança de destino. A jovem Tata, com seus adoráveis 7 anos, depois de um treinamento intensivo de uma semana com a mãe, estava pronta para a empreitada de pegar o ônibus sozinha. O destino? O grandioso Castorina Cavalheiro. Na cabecinha romântica e inocente dela, a escola devia ser algo próximo de um castelo de conto de fadas, com flores na entrada e passarinhos cantando músicas animadas ao fundo. Era o colégio dos seus sonhos. Mas, mesmo com toda a sua confiança de recém-formada em transporte público, Tata não estava preparada para as ameaças reais. Um grupo de meninas resolveu que ela deveria ser aterrorizada por elas, sem motivo algum. Elas ameaçaram: vamos te pegar na saída. Ah, que afronta mais descabida! Uma audácia! E agora? O que a pequena Tata teria feito para merecer tamanha intimidação? Ela era bem espertinha, e pensou em uma manobra de um filme de espionagem: pegar o ônibus no ponto seguinte. Genial! Porém,
Como toda boa história precisava de um drama, o ônibus passou direto. E o próximo também. E o outro. E mais outro. Tata estava começando a se preocupar com o atraso que isso causaria. Enquanto isso, em casa, a tensão crescia a cada minuto que a mãe observava os ônibus passando e nada da Tata. A mãe, cujo coração batia mais rápido que uma maratona de escola de samba, comoveu os vizinhos com a sua consumição. Eles ficaram com ela, olhando ansiosamente em todas as direções, buscando algum sinal da jovenzinha. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Tata virou a esquina, e a surpresa foi tão grande que até o vento parou de soprar por um momento. As lágrimas da mãe corriam, e o abraço entre as duas poderia ter derretido o coração do mais frio dos vilões. Infelizmente, o drama não terminou por aí. No dia seguinte, Tata foi matriculada no Arthur Segurado. E essa nova escola era o oposto da primeira, mas pelo menos, ela não precisaria pegar ônibus e nem enfrentar aquelas meninas malvadas. Aquela imagem inicial que ela tinha da escola perfeita, foi substituída por um cenário de pura lama e barro, graças a uma chuva generosa que persistiu durante uma semana inteira. A escada parecia uma rampa de lama, e Tata ficou se perguntando, por quê? O que estou fazendo aqui? Já em sua nova sala, as primeiras impressões sobre seus colegas de classe foram, bem, desconcertantes. Lamentavelmente Tata ficou um pouco chocada. Mas, como diz o ditado, o que começa torto também se endireita. Logo, Tata fez grandes amigos. A chuva cessou, os dias transcorreram e a escola, inicialmente sombria e desgastada, passou por transformações graduais que ela só percebeu quando já estava completamente adaptada. Contudo, ela sempre quis saber, afinal, o que fiz para aquelas meninas do Castorina Cavalheiro. A resposta, desconsoladamente, permanece confusa, vaga, oculta. Um mistério. As aventuras lucrativas e cômicas do Bé. A vida do Bé era frenética de atividades que o mantinha ocupado e sempre rendia boas risadas. Ele considerava tudo para ganhar um dinheirinho, e até foi em busca de ferro velho para vender. Ele passava o dia inteiro fora de casa, revirando terrenos baldios que pareciam infindáveis, na entrada da fazenda Santa Elisa principalmente. Lá pessoas depositavam aos montes coisas velhas, que elas não queriam mais em suas casas. O objetivo era encontrar ouro no meio dos entulhos, ou pelo menos o equivalente em cobre e alumínio, que ele trocava por algum dinheiro. O resultado desse trabalho nem dava para poupar, bastava satisfazer seu paladar infantil. Ele comprava leite condensado e pão e saboreava esses sanduíches deliciosos com seus amigos. Bé também tinha outros meios que, apesar de render alguns trocados, muitas vezes parecia se voltar contra ele. Ele se aventurou no negócio de pipas, mas o papel frequentemente se rasgava devido à pedra que ele colocava para mantê-lo no chão, e evitar que ele voasse longe. Era um investimento arriscado, e nem sempre as pipas eram alçadas da forma como ele planejava. Por isso, ele tinha outras opções, diversificava seu negócio com as temíveis capuchetas, pipas feitas com jornal, sem as varetas tradicionais, apenas papel e linhas. Claro, ele teve que queimar uns neurônios até conseguir dominar essa arte. E por falar em queimar, tinha a galinha choca, um jornal com as pontas juntas e amarradas, que também fazia parte de seu repertório de diversão. Ele queimava as laterais e, quando a galinha terminava de chocar, ela flutuava, garantindo um espetáculo que beirava o surreal. A galinha choca foi introduzida na família pela mãe. Estava sempre criando e inventando maneiras para exibir algum tipo de espetáculo noturno, então descobriu que se ateasse fogo à esponja de aço ela queimaria lindamente, proporcionando faíscas amarelas que faziam brilhar os olhos de quem assistia sua sublime apresentação. Com o bombril aceso e amarrado a uma cordinha, ele girava ao redor do corpo, fazendo faíscas voarem em forma de círculo. E o que dizer dos balões que ele construiu? Bé não tinha a intenção de competir com os baloeiros profissionais, mas ele queria muito fazer aquele negócio subir. Ele fabricou e tascou fogo em um exército de balões,
algo em torno de 5.000 deles, mas havia um pequeno problema: apenas um deles realmente subiu. O peso da cola de farinha de trigo cozido, que ele usava para o delicado papel de seda, não permitia que eles se elevassem aos céus. Só poderia ser isso, ele ria. E para parecer um adulto, Bé fumava cigarros improvisados, feitos com pó de café enrolado em papel de pão. Mais tarde, ele aprimorou suas habilidades e descobriu que poderia usar uma parreira de chuchu para dar tragadas um pouco maiores. E, é claro, cada tragada foi acompanhada por sua fiel parceira de aventuras, a Marilisa. Bé transformava situações mais simples em comédia e diversão, tornando a vida mais rica e engraçada. A primeira bicicleta do Bé era uma relíquia, um artefato de segunda mão que já havia vivido muitas aventuras antes de se tornar sua companheira. O pai havia feito um grande esforço para adquiri-la, e a incumbência que os aguardava no quintal de casa seria de maior esforço ainda: reformá-la. Pai e filho encararam a bicicleta desmontada. Aquela máquina não estava exatamente em suas melhores condições, faltando-lhe algumas partes essenciais, como um cano. Mas eles não se deixaram abalar pela falta de peças. Com as ferramentas ao lado e um pensamento consciencioso, colocaram as mãos na massa, resultando no processo de montagem. Enquanto o Bé segurava uma das rodas, o pai pegava o alicate e cuidadosamente tentava encaixar o cano na bicicleta. O resultado dessa primeira tentativa foi um tanto torto, fazendo com que a bicicleta parecesse mais com um cavalo manco do que um veículo de 2 rodas. As risadas, no entanto, eram incontroláveis. Cuidadosos, eles continuaram a trabalhar, ajustando e readaptando peças até que, finalmente, a bicicleta começou a tomar forma. Não era a estrutura mais elegante, mas era a sua bicicleta, e isso fazia com que ela brilhasse com um esplendor especial. Quando finalmente terminaram, ficaram diante dela, sorrindo com uma sensação de conquista. A magrela era, sem dúvida, um tanto diferente, mas estava pronta para enfrentar as ruas. Entre o desgaste e a sensação de triunfo, o Bé embarcou em sua primeira aventura sobre rodas. Uma bicicleta torta e sem cano podia não ser a mais moderna ou elegante, mas era uma fonte inesgotável de diversão. Ela representava muito mais do que um meio de transporte, ela era uma testemunha da determinação e da boa vontade de renovar, de dar vida. De gastar tempo com qualidade, com companheirismo. A saga da vassoura nesse turbilhão da rotina, um episódio de pura energia e caos, se destacou como uma pérola de humor e limpeza. Era um dia como tantos outros, onde a busca pela perfeição do chão brilhante era uma missão sagrada. Tata, com seu empenho incansável, aspirava a um piso que parecesse um espelho, um reflexo perfeito de sua dedicação. E foi nesse cenário de esforço e cuidado que uma cena inesquecível se desenrolou. A sala estava impregnada com o fresco cheiro de cera, uma composição que prometia um chão tão polido que refletiria sorrisos. Mas, como frequentemente acontecia, as pessoas, inconscientes das batalhas de limpeza travadas, causavam uma dose extra de trabalho e desordem. Bé, com seu amigo ao lado, trazia consigo a energia incontrolável da juventude, a ânsia por diversão e a vontade de construir pipas para vender na feira. Contrariamente, Tata queria conservar aquele chão recentemente brilhante por um longo tempo. Ela não queria que ninguém pisasse nele, não queria que as pegadas estragassem o reflexo impecável que ela havia alcançado. Foi aí que a energia de Bé entrou em rota de colisão com o desejo fervoroso de Tata. Naquele dia em que o chão era quase sagrado, Bé e seu amigo, sem compreender a batalha invisível que estava sendo travada, estavam prontos para bagunçar, e Tata, vendo a possibilidade de seu esforço ser dissipado em segundos, lançou um aviso, uma ameaça que, infelizmente, não seria ouvida. Bé se fez de surdo e caminhou, criando a sua própria trilha de barro no chão limpinho. Tata, em um gesto de defesa feroz, agarrou a vassoura como uma arma e correu atrás deles. Era uma desatinada perseguição digna do filme Todo Mundo em Pânico, onde o objetivo era proteger o chão perfeito da invasão de pés enlameados.
E então, no meio dessa dança caótica de pernas e vassouras, a mãe entrou no panorama. Uma figura de autoridade, ela tentou separar a batalha que se desenrolava diante de seus olhos. Mas a comédia da situação não tinha terminado. Em meio à confusão, a vassoura encontrou um alvo inapropriado. A mãe levou uma vassourada, como um acorde final surpreendente em uma sinfonia de caos. As palavras que se seguiram, provavelmente carregadas de mau humor e indignação, saíram livremente de sua boca. Esse momento merecia um retrato. Tata, empunhando a vassoura como se ela fosse uma arma poderosa, e a mãe, tentando apartar a batalha enquanto enfrentava uma vassourada inesperada, com os meninos se divertindo. Realmente, seria uma fotografia que teria capturado momentos tão intensos e vívidos que poderia competir com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci em termos de sua capacidade de prender a atenção e provocar fascínio. O pedido terno de Bé, uma lição de amor e confiança. Bé mantinha uma caixa de coelhos na cozinha dos fundos, um pequeno universo onde dedicava tempo e carinho aos seus bichinhos. Era ali que ele encontrava tranquilidade e conexão com a natureza, cuidando de suas criaturas com um zelo notável. Contudo, um dia, a necessidade de uma cirurgia na garganta se apresentou. A situação, mesmo que temporária, o preocupava, especialmente por deixar seus queridos coelhos sem os cuidados habituais. Com sentimentos de apreensão e ternura, ele se dirigiu à mãe com um pedido sincero: "Mãe, você cuida para mim?" As palavras dele carregavam o peso da confiança e apegos, o desejo de saber que seus amigos peludos estariam em boas mãos, mesmo na sua ausência, era muito importante. A resposta da mãe, emocionada, veio em tom amoroso: "Claro que sim, filho." Essa simples troca de palavras expressou uma intimidade profunda entre mãe e filho. Bé depositou sua fé na mãe, confiando-lhe algo que lhe era querido e especial. E a mãe, com toda a ternura do mundo, aceitou o papel de guardiã dos seus coelhinhos, prometendo cuidar deles com o mesmo amor e carinho que ele sempre demonstrou. Brincar de mulher em um dia de imaginação sem limites, os amigos Bé, Décio e Wilsinho embarcaram em uma brincadeira audaciosa. Decidiram se vestir como mulheres, deixando os preconceitos de lado para abraçar a diversão. Vestidos, perucas e acessórios improvisados foram colocados sobre suas roupas. A rua estava tranquila, seguindo seu ritmo. E a visão dos três vestidos de mulher despertou a atenção de um carro que passava pela pista. O veículo parou, um homem desceu, possivelmente achando que teria um programa, e eles, tomados pelo espírito lúdico, porém cheios de pudor, foram impulsionados a correr com ainda mais energia. A cena deles fugindo, repentinamente, provocou risos e olhares curiosos de quem estava por perto. Anos depois, a história se repetiu de forma quase idêntica. Dessa vez, foi o Di e o Carlitos que decidiram se vestir como mulheres, seguindo o exemplo do irmão mais velho. Ao serem vistos por um carro que passava, o veículo parou e um homem com um taco de madeira em uma das mãos e correntes na outra, desceu com um ar ameaçador. A brincadeira alegre e descompromissada se transformou em tensão e correria. Num piscar de olhos, todos desapareceram como que por magia. O homem alarmante não encontrou ninguém, apenas o deserto vazio. Carlitos, alimentado pelo medo, acabou se escondendo voluntariamente em cima da estátua do Marechal Tito, o monumento que fica entre as avenidas e em frente de casa. O medo paralisou suas ações, e ele ficou congelado no topo da estátua. Aquela experiência trouxe uma lição valiosa sobre a realidade e suas reviravoltas impensadas. Os irmãos entenderam que as situações, por mais trivial que fosse, poderia trazer consequências acidentais. As 4 vezes do belo adjetivo, sem noção, é conhecido por vários sinônimos: chato, mala, inconveniente, distraído, tosco, espaçoso, folgado. As facetas são muitas, mas o real significado dela, Bé conheceu mais de perto do que todo mundo. Ele foi o maior sem noção para atravessar as ruas de todos os tempos, e dos, quase, atropelamentos.
Essa é a história de como ele sobreviveu a 4 encontros impremeditados com carros que chegaram bem perto de fazer um estrago nele. O primeiro foi quando a mãe o assustou com o graveto, lá na casa do Bonfim. O segundo, o Fiat azul. Na Buarque de Macedo. Bé estava acompanhado de seu amigo, Akira, quando decidiu fazer a travessia. Akira fez o primeiro movimento, correndo para a segurança do outro lado. Bé, sossegado, decidiu seguir. Lançou um olhar por cima da Kombi parada, achando que estava tudo bem para atravessar e foi. Eis que do nada, surge o Fiat azul que bateu em um dos seus pés enquanto ele mudava o passo. O impacto o fez girar como um bailarino em uma só perna, e o motorista, cheio de boas intenções, tentou ajudar. Mas Bé, envergonhado porque havia molhado as calças com o susto, avisou que estava tudo bem com ele, e se despediu do motorista, saindo correndo sem olhar para trás. O terceiro, Fusca branco. Dessa vez, Bé estava com seu parceiro, Décio, na entediante quermesse na Igreja da Graça, até que se lembraram do emocionante play center na Lagoa do Taquaral. Rapidamente mudaram sua rota. Bem, seguindo seu estilo característico, confiante demais em suas habilidades, Bé analisou o tráfego da Carolina Florence por cima de um carro parado, julgando que não havia mais nenhum carro vindo, atravessou. Um Fusca branco apareceu, derrubando nosso arrojado Betinho. Felizmente, foi apenas outro susto. Bé, que já havia decidido mudar de cenário, voou até o parque, saltando os portões que separavam os pagantes, com um impulso majestoso, que faria inveja aos melhores saltadores dos Jogos Olímpicos. E o quarto, o Opala. Bé, um tanto mais cauteloso, olhou bem desta vez antes de se aventurar na rua Orosindo Maia. Entendeu que deveria olhar bem antes de colocar os pés na rua. Porém, faltava-lhe aprender a olhar para ambos os lados. Suas experiências anteriores foram em ruas de sentido único, e ele não estava habituado a tanta informação. Olhou apenas para um lado e despreocupadamente, mergulhou. Mais uma surpresa, um Opala veio rugindo em sua direção, atirou-o ao chão. Nesse momento, Bé observou a gravidade da situação, ao ver o para-choque bem acima de sua cabeça. Esse estímulo fez aprender a lição definitiva e muito útil sobre a travessia de ruas. O toco voador. Há histórias que parecem sair diretamente de um filme. O dia em que o quinto escapou das mãos do Bé é uma delas. Tudo começou quando Bé decidiu que seria uma ótima ideia girar o quito no ar, segurando uma das suas mãos e um dos seus pés, como se fosse um daqueles brinquedos de aviãozinho de corda. O pobre quito, completamente confiante, se entregou à emocionante brincadeira. E assim, ele foi girado, cada vez mais forte e mais alto. Bé fazia com que o circuito fosse desordenado, alternando voos altos e baixos, até que Quito escorregou de suas mãos, sendo lançado ao longe, como uma folha em plena tempestade. Quando o Quito se levantou do chão, estava em um estado lastimável, parecendo ter enfrentado um tornado em miniatura. Ele tinha esfolamentos por todo o corpo, riscos, arranhões, contusões e marcas de terra em todos os lugares. Mais tarde, o senhor Gilberto, pai dele, apareceu na nossa porta aí, olhando para o Quito, disse ao pai com um tom de acusação: "O senhor viu o que o seu filho fez com o meu filho?" O Quito estava péssimo, era praticamente uma casquinha de machucado com um moleque por dentro. O senhor Gilberto estava furioso, e o pai? Bem, o pai olhou para o estado triste do Quito e não teve dúvidas. Ele simplesmente pegou o que tinha em mãos, uma viga, um pedaço de madeira que era maior que um tijolo, que normalmente servia para apoiar o macaco de levantar o caminhão. Olhou diretamente para o Bé, que já se preparava para correr como se sua vida dependesse disso, e lançou o toco com uma precisão excepcional. O toco de madeira voou e acertou precisamente a nuca do Bé, dando-lhe um impulso descomunal. O que se seguiu foi algo como um desenho animado. Bé, com os olhos esbugalhados e um grito de pavor, correu como um foguete da sala até a cozinha, onde finalmente parou. A cozinha era o refúgio seguro do Bé naquele momento.
Ele se apoiou na bancada da pia, ofegante, visou recuperar o fôlego. Enquanto isso, o pai olhou para o senhor Gilberto com um ar de dever cumprido e disse: "Acho que agora estamos quites, não acha?" O senhor Gilberto, visivelmente chocado com a exibição de arbitrariedade do pai, balançou a cabeça afirmativamente e concordou mudo, e foi embora. Ele nunca mais ousou reclamar de alguma de nossas travessuras, e o Bé aprendeu algumas lições valiosas naquele dia. A touceira enlameada Bé havia acabado de carpir uma touceira de mato. O mato estava molhado, o que tornou a touceira em um objeto versátil, bom demais para ser desperdiçado. Uma coisa perfeita para a travessura que ele tinha em mente. Ele não fazia ideia de que estava prestes a levar outra correção da pessoa que mais temia na vida. Pensando que ninguém o observava, o Bé jogou a touceira no vidro traseiro de um carro que passava. E adivinha só? Ele acertou à primeira. A lama escorreu, os matinhos se espalharam, e o sorriso de satisfação dele não poderia ser maior. Porém, a felicidade dele durou apenas alguns segundos, porque ao se virar, ele viu o pai, que assistiu a toda a cena. E Bé correu mais rápido do que nunca, e se enfiou embaixo da cama de solteiro, do pai, que ficava na salinha ao lado do quartinho. Aquela cama de mola seria o seu esconderijo, ou pelo menos era o que ele achava. Mas o pai não estava para brincadeiras naquele dia. O pai, certo em dar uma lição no Bé, começou a arrastar a cama para poder alcançá-lo e aplicar a devida disciplina. Como o Bé estava agarrado às molas, e a cama arrastada para lá e para cá, e o Bé pendurado, agarrando-se o que podia, como uma aranha desengonçada, o pai, percebendo que o Bé não tinha a menor intenção de se soltar, decidiu que distribuiria as cintadas mesmo assim. E lançou cintadas ao ar. Acima do chão e grudado na cama feito um gato assustado, o Bé recebeu a sua dose comportamental. A cinquentinha que ficou na Sears era um dia repleto de expectativas, aquelas que fazem o coração bater mais rápido. O pai, a mãe e o Bé haviam acabado de se deliciar com o tradicional cachorro-quente das lojas americanas, famoso pelo molho caprichado de cebola e pimentão que exalava seu aroma delicioso a metros de distância. Mas o melhor ainda estava por vir. A mãe, radiante e orgulhosa, decidiu mostrar aos dois a loja onde trabalhara, revelando cada canto com detalhes minuciosos, como se estivesse exibindo um verdadeiro tesouro. Todos ouviram atentamente, absorvendo uma narrativa que misturava memórias e empolgação da mãe. Mas o grande plano para o dia era uma visita à Sears para adquirir uma cinquentinha da Honda, aquela pequena motocicleta que vinha povoando os sonhos do Bé e até mesmo do pai. O clima era tenso de ansiedade, mas também de empolgação, pois todos sabiam que aquela visita poderia ser a realização de um grande desejo. Entretanto, a mãe, sempre prática e consciente das responsabilidades financeiras, olhou a moto, calculou mentalmente o que sua aquisição implicaria e, com um trocadilho engraçado, tentou dissuadir o pai: "Corta a Honda." A brincadeira tinha um quê de verdade. Ela tinha ciência de que uma motocicleta traria uma série de novas preocupações e despesas. O pai, sensato e ponderado, acabou enrolando o Bé. Eles deixaram a tão desejada cinquentinha da Honda na Sears, e o Bé, que já havia se visualizado pilotando-a, voltou para casa com um semblante murchinho e desanimado. Aquela motocicleta dos sonhos havia escapado de suas mãos por um triz. A fuga na Praça Bé, com seus 8 anos, fazia companhia ao seu amigo Erval. A missão: buscar um medicamento na farmácia de manipulação próxima ao viaduto Miguel Vicente Cury. Eles deixaram a prescrição na farmácia e, com tempo para gastar, aguardavam na linda praça que ficava exatamente onde hoje está o viaduto. A praça era um paraíso para crianças, com balanços, escorregadores, gangorras e até o famoso Lago dos Cisnes. Para completar o cenário perfeito de diversão, compraram pipoca e se sentaram no balanço, enquanto aguardavam pacientemente pelo medicamento que o farmacêutico estava preparando. Aquela aparente tranquilidade de fim de tarde, logo se transformou em um episódio de tirar o fôlego.
Bé viu de longe quando dois garotos de aparência suspeita se aproximaram. Um deles, com um ar audacioso, pediu: "E aí? Joga na minha mão." Bé atendeu, tirando um pouco da pipoca de seu saco e estendendo em sua mão. O garoto, em resposta, bateu em sua mão, derrubando as pipocas e disse: "Não é pipoca que eu quero, é dinheiro." Bé, sem dinheiro algum, tentou explicar: "Eu não tenho dinheiro, só vim aqui buscar um remédio para a mãe dele." O outro rapaz, mais ameaçador, sacou uma faca e disse para Erval: "Se veio comprar remédio, tem dinheiro. E se você não me der, eu espeto ele", encostando a faca no lombo de Bé. Bé e Erval correram e saltaram a barreira de proteção que impedia que os pedestres atravessassem a via em lugares perigosos. Eles viram os carros se aproximando, mas preferiram arriscar do que enfrentar os bandidos. A fuga começou, e os bandidos continuaram perseguindo, ameaçando: "Nós vamos te furar." Uma sorte pueril para a dupla fujona. Conseguiram entrar correndo na farmácia e pediram por socorro: "Tem dois moleques atrás de nós, querendo nos roubar." O dono da farmácia, preocupado, pegou o telefone e fingiu ligar para a polícia. Curiosamente, naquele momento, o medicamento ficou pronto. Começava a escurecer e essa visão trazia-lhes mais apreensão. Bé e Erval sabiam que era hora de voltar para casa. O ônibus que os levaria estava a alguns quarteirões de distância, e eles andavam apreensivos, olhando para todos os lados. Não viram ninguém, mas os passos dos perseguidores retumbaram atrás deles. A perseguição continuava, com ameaças assustadoras. Providencialmente, o destino lançou um olhar bondoso. Eles alcançaram o ônibus da Vila Nova no momento certo, pulando a bordo enquanto o motorista fechava as portas. Os bandidos ficaram do lado de fora, frustrados e furiosos, como selvagens que perderam sua presa.